Mas eu fiquei pensando na centralidade do que é o ministério, do que foi o ministério de Jesus, enquanto com os seus apóstolos, né? Enquanto mestre, enquanto filho de Deus, enquanto propagador de um evangelho transformador. Porque o evangelho, ele é o centro do que Deus queria revelar ao homem, através de seu filho. O Natal é importante? Óbvio, que foi o nascimento, né? O nascimento de Jesus era necessário para que ele estivesse entre os homens, o verbo encarnado. Mas o nascimento não é nada sem a mensagem. O nascimento sozinho não faz, na verdade, o menor sentido, sem a mensagem transformadora do Cristo, Filho de Deus. Portanto, Mateus, capítulo 13, e você vai entender no decorrer da nossa conversa do porquê Mateus está realmente como centro da nossa conversa hoje sobre o Natal. Por isso vamos ler Mateus 13 a partir do 44. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai usar um pouco mais do que a nossa leitura habitual. Diz assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. Da mesma forma, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixe. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim que será no fim. Tá ruim isso aí, né? Desliga ela e liga de novo. Essa caixa é problemática, né? Então vamos voltar aqui, 48. E quando ficou cheia a rede, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Eles lhes disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali. Pois então, deixe-me lhe explicar. O Evangelho de Mateus é um evangelho extremamente bem estruturado. É organizado de maneira sistemática mesmo. E eu preciso desse argumento para mostrar para você, e eu acredito que você vai sair feliz da vida hoje, quando entender as parábolas, né? Porque muita coisa tem sido publicada sobre as parábolas de Jesus e muita coisa errada tem sido pregada. Portanto, Mateus escreve o seu evangelho para contar a história do Filho de Deus, e ele vai organizar a sua produção literária de maneira hebraica, porque ele era um hebreu, e ele havia escrito para hebreus. Embora os textos mais antigos sejam em grego, mas é provável que Mateus tenha escrito primeiro em hebraico e depois houve uma tradução para o grego. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho de Mateus vai ser organizado de maneira quiasmática. O que isso significa? Que o quiasma era uma técnica usada pelos judeus para reafirmar uma ideia. Não é nada no sentido de misterioso, enigmático, que o pastor José descobriu a pólvora. Não é isso.
é na verdade uma técnica muito usada no Antigo Testamento e que os judeus produziam dessa forma porque eles estavam acostumados a ler desta forma na sua língua. Como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, num slide que o André me zoou, né, que eu não sou muito de usar slide, um esboço da estrutura do Evangelho de Mateus. Esse aí branquinho. Ele vai aparecer... Não é esse, é o outro. Esse. Então, se você acompanhar ali, tá todo mundo vendo? Todo mundo enxergando? Essa é a pergunta. Todo mundo enxergando. O Silvestre está forçando, né? Pois então, ali está dividido por temas, né? E capítulos. Para você ver que o Mateus é intencional nisso. Um sermão um pouco incomum, né? Mas tenham paciência comigo hoje. Você vai ver que no início do livro de Mateus você tem o tema sobre o rei. Não é isso? Depois você tem os discursos, justiça do rei. Depois você tem a narrativa dos milagres do rei. O D ali, você vai ter o discurso sobre os discípulos. Não é narrativa, que era sobre a oposição contra Jesus. Aí no F, você vê que a letrinha está em outra cor, seria o centro do quiasma, como sendo a parte central do Evangelho de Mateus, porque a partir dali, o E, por exemplo, a narrativa, que é a rejeição de Jesus, eu vou chegar aqui perto de botar a mão aqui, ela se harmoniza com o E, que é a narrativa da oposição. Vocês estão entendendo aqui? Ele vem desenvolvendo as ideias, e aqui é o centro. E aqui ele começa de novo, mas harmonizando com o que ele já havia escrito. Isso é bem judaico, tá? Então, a rejeição é paralelo à oposição. D, discursos sobre o discípulo, é paralelo ao capítulo 10 sobre os discípulos. C, narrativa sobre o rei rejeitado, é paralelo à narrativa dos milagres do rei. B, discursos, juízo do rei. B, justiça do rei. E no final, o rei julgado, a narrativa do rei. Então, por que isso existe na língua judaica? Para reafirmar uma ideia. Se escreve dessa forma, eu posso mostrar para vocês depois, né, inúmeros textos do Antigo Testamento que usam essa técnica. Eu sempre quis pregar isso aqui, eu vou aproveitar que é o último do ano, né, eu vou falar para vocês. Essa estrutura quiasmática, ela existe para reafirmar. É como se ele estivesse dizendo a mesma coisa com outras palavras, e esta nova ideia cumprimenta algo que ele já havia dito antes. De onde é aquilo ali, pastor? Tu sonhou com isso? Não. O Carson escreve sobre aquilo ali. O Barclay escreve sobre aquilo ali. O F.F. Bruce escreve. Todo mundo escreve, todo mundo conhece, né? Porque quem estuda sobre essa estrutura do texto vai realmente se deparar com o tema quiasma. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma maneira que o Evangelho de Mateus está organizado desta forma, e você pode pegar esse esboço depois e estudar assim, inclusive, que é bem interessante, os temas também, dentro dele existem outros quiasmas, bem interessantes, como o que nós lemos. Eu não vou, óbvio, expor todos aqui, porque a gente vai ficar aqui até 2025 falando sobre isso. Mas nós lemos as parábolas, por exemplo, no capítulo 13, e agora você pode mudar para mim, e você vai perceber, agora quem sabe seu olho vai brilhar, que caramba, nunca tinha percebido isso, mas como isso é legal, que você tem um quiasma dentro do capítulo 13 também. O capítulo 13 é o centro do Evangelho de Mateus, porque ele é o núcleo da estrutura que ele organizou para exprimir a sua compreensão de quem era Jesus. Então, dentro da estrutura do capítulo 13, você vai ter, primeiro, né, todos conhecem a parábola do semeador, correto? Que ele abre o capítulo 13, é a parábola do semeador. Nessa estrutura quiasmática aqui, você tem primeira parábola, segunda parábola, essas duas aqui que se combinam, porque são o núcleo do quiasma de Mateus, e depois parábola da rede e parábola dos escribas, que se harmonizam com as de cima. Então seria parábola do semeador 1, parábola do escriba, linha 1, é paralelo àquela lá, você está me entendendo, né?
parábola do trigo e do joio, que elas são juntas, junto com a parábola da rede. E eu vou explicar isso tudo, tá? E no 3, que é o centro, o grão de mostarda, né? O reino de Deus é como um grão de mostarda, e ele diz também que o reino de Deus é como um fermento, que se junta à parábola do tesouro escondido, né? E da pérola de grande valor também, que deveria estar e não está. Então esse aqui é o centro do capítulo 13, e através dessa estrutura nós vamos entender o que essas parábolas realmente querem dizer. Foi bem uma introdução, tá? Vamos começar agora. Diz assim o 44: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-la. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, Jesus vai dizer nessa parábola que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro em um campo. Existem informações adjacentes a essa históricas, por exemplo, para a gente entender o que a ideia significa, mas normalmente uma parábola ela só pode ser interpretada com uma única ideia, não é? Parábola não pode ser você tirar 3 pontos de uma parábola, está errado, você tem que tirar um, que é só uma verdade que Jesus quer dizer. E o que ele quer dizer com 44? Na sua parábola há um trabalhador que está trabalhando num campo que não é seu, não é? Provavelmente um arrendatário, que alugou aquele pedaço de terra para trabalhar, e cavando ele encontra um tesouro. Não pense num tesouro, um tesouro estilo pirata, né? Porque não é essa a ideia. No mundo antigo, por causa das guerras constantes, e ainda mais no período de Jesus, né, o domínio romano, era muito comum aqueles que possuíam bens enterrar, porque ali só ele saberia e estaria guardado de qualquer problema. Isso era muito comum. Então Jesus está falando de algo que é conhecido, embora encontrar um tesouro dessa maneira realmente seria muito difícil, né? Mas na parábola de Jesus, esse trabalhador, por acaso, né? Porque ele está trabalhando, arando a terra, ele encontra um tesouro. Só que na parábola ele não fica com o tesouro, porque ele não pode, porque a terra não é dele. A terra pertence a outra pessoa. Provavelmente a ideia aqui é de quem ele alugou para usar. Então o que ele vai fazer? Ele volta para casa, enterra de novo, na verdade, aquele tesouro para ninguém saber, né? E vende tudo o que ele tem, todas as posses dele, tudo aquilo que tinha valor, consegue levantar o dinheiro para comprar a terra, para ter direito ao tesouro. Acho que todo mundo entendeu a ideia. Mas Jesus ele liga esta parábola à próxima, né? Porque ela é gêmea aqui da pérola de grande valor. 45 ele diz assim: o reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Qual é a diferença desta parábola para outra? A outra, a primeira, o tesouro ele é encontrado por acaso, embora ele seja de extremo valor, não é tão valoroso que aquele homem vai vender tudo para ter aquele tesouro para ele. No segundo momento, o vendedor de pérolas, ou o comerciante de pérolas, né? Ele procura a pérola, ele está atrás da pérola e ele encontra. Aqui não é o acaso, aqui é fruto de uma busca, né? Fruto de uma busca exponencial. E diz que quando ele encontra aquela pérola, né? Versículo 46, ele vende tudo que ele tem, à semelhança do primeiro, para comprar aquela pérola para ele. Então, nas duas parábolas você percebe um valor naquilo que é encontrado tão exponencial, de tanta relevância, de tanta importância para aquele que se deparou com ele, que vale a pena abrir mão de tudo por aquilo. Não é isso? Ah, você mostrou isso tudo só para falar isso, pastor? Pois é, na primeira você era só expor que a gente entenderia. Ok, mas ela não está sozinha. Para você entender o que essa parábola significa realmente, você precisa comparar ela com o grão de mostarda e o fermento, que é a parábola irmã dela, por causa da estrutura quiasmática. E a parábola do grão de mostarda e do fermento, versículo 31, diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola dizendo:
O reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar em seus ramos. Então, a comparação de Jesus aqui, o reino dos céus, na parábola, é como uma sementinha de mostarda, né? Muita gente já ouviu sermão sobre essa parábola aqui isolada, e vocês conhecem a informação de que o pé de mostarda, no mundo antigo, provavelmente hoje também, chegava até 3 metros de altura, né? Mas a semente era bem pequenininha. Então Jesus quer dizer alguma coisa, né, sobre uma espécie de características no reino de Deus, que é singela, pequenina num primeiro momento, mas potencial num segundo momento. Ok, você entendeu. Depois ele faz outra, suas parábolas gêmeas, das parábolas aqui do tesouro e da pérola. Aí no 33 ele fala assim, Jesus lhes falou outra parábola, o reino dos céus é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Você só lê isso aqui, peraí, o que isso quer dizer, né? Ele quer dizer que o fermento que foi usado, que esse é o papel do fermento, ele potencializa a massa a ponto dela triplicar o seu tamanho, não é? Então você percebe que nos dois casos você tem uma potencialidade de crescimento, de valor, de reconhecimento de que aquilo realmente é importante. Você tem um elemento do abandonar tudo pelo reino de Deus, mas o principal, eu acho, para nós entendermos, e o restante das parábolas vão deixar isso bem claro, é que muitos vão encontrar essa pérola de grande valor, muitos vão encontrar este tesouro potencial, que no primeiro momento ele é singelo, né? No primeiro momento ele é, quem sabe, pequenino não no sentido de não ter valor, mas no sentido de não ser algo tão perceptível assim numa primeira olhada, mas que eles vão abrir mão de tudo. E qual é o fato? É que o tesouro é o evangelho, óbvio, né? Nós já entendemos isso. É o reino de Deus que é revelado através do evangelho. E que muita gente que vai encontrar o potencial do crescimento do evangelho, da transformação que o fermento traz, do crescimento enquanto pequena semente que gera hortaliça grande, por acaso. Percebam isso. Vai ter gente que não está atrás do evangelho, que não está atrás de Jesus, que não está por aí desesperado com a própria vida e encontra o significado do evangelho. Vai ter gente que vai ser pego de surpresa pelo evangelho. Vai ter gente que vai realmente se deparar com o evangelho de maneira surpreendente, sem mesmo estar procurando ele, e será transformado por ele. Você quer um exemplo? Paulo não estava procurando o evangelho. Paulo não queria saber de Jesus, mas ele foi surpreendido com a pérola de grande valor. Ele foi surpreendido com a semente potencial. Ele foi surpreendido com o grande tesouro. E o que acontece com Paulo? Abre mão de tudo, não é isso que ele vai dizer em Filipenses? Que tudo que ele buscava passou a ser como esterco, não é isso que ele diz? Por Jesus. Então a parábola, essas 4 parábolas aqui que estão misturadas, elas têm realmente esse núcleo. Vai dizer para a gente no primeiro momento que o evangelho ele vai ser encontrado por pessoas que não procuravam. E é isso que Jesus diz, não é? Quando ele diz, citando, né, que aqueles que o encontraram eram aqueles que não o procuravam, os gentios, né? E no segundo momento, o evangelho será encontrado por aqueles que buscam arduamente o potencial transformador, o potencial do crescimento, que é a história do segundo homem, porque este é um negociante de pérolas, e esse, depois de muito procurar, encontra. Então você já percebe que, se não há nessa estrutura nada que sugira para nós que o reino de Deus é algo para alguns e não para outros, que o reino de Deus é algo fruto do esforço físico humano e de, quem sabe, de uma performance que a gente possa desenvolver para encontrá-lo.
a gente na verdade começa a perceber que é o oposto a isso, é graça pura, é algo poderoso, é algo transformador, é algo grandioso, é algo que muda a existência da pessoa, é algo que realmente faz daquele que é pequenino ser transformado pelo poder do Evangelho em algo potencialmente belo, mas pode ser encontrado por acaso. E em outro momento pode ser encontrado para aqueles que buscam. Ué, mas por que então há essa abrangência tão grande? Porque é graça, meu amigo. Porque é pura graça. O reino de Deus, ele é revelado pela graça de Deus. Não é pelo quanto que você é crente, não é pelo tanto que você se esforça, porque vai ter gente que nunca procurou e vai ser alcançado por ele. E ao mesmo tempo, não é vagabundagem, né? Como eu sempre falo, não é viver a vida de qualquer jeito, porque tem gente que se esforçará, como Cornélio, por exemplo, que buscava a Deus e também foi encontrado pelo reino de Deus. O reino de Deus é como um tesouro que pode ser encontrado por aqueles que não procuravam, mas quando encontram, são transformados. O reino dos céus é semelhante a um homem que procura a pérola e quando encontra, é transformado. Qual é o ponto comum entre todos esses? Que quando eles veem o valor do reino de Deus, o potencial crescimento do reino de Deus, eles abandonam tudo. Esse é o centro de Mateus. O centro do Evangelho de Mateus. Quando você encontra o Evangelho e identifica o valor que o Evangelho tem. Quando eu falo valor, eu não estou falando de valor monetário, né? Estou falando de valor enquanto revelação de Deus, aquilo que Deus entregou de maneira graciosa para o homem. Você abandona tudo. Abandona tudo porque nada mais faz sentido para você. Abandona tudo porque aquilo, eu sempre uso a expressão, é o que de mais maravilhoso pode acontecer na existência humana. Abandona tudo porque depois que você tem um encontro com a eternidade, nada mais faz sentido. Quero dizer uma coisa para você bem importante nesse nosso culto de Natal. Se o Evangelho para você não é isso, não é algo que te compele a abrir mão por ele, se o Evangelho para você não é revestido dessa beleza, revestido dessa importância, revestido desse algo especial, pode ser que você não tenha encontrado o Evangelho. Pode ser que você tenha encontrado boas pessoas, pode ser que você tenha encontrado uma boa igreja, pode ser que você seja um religioso, pode ser que você tenha encontrado tantas coisas, mas o que vai marcar realmente a transformação é o abrir mão de tudo. Tudo. O que é o Natal, pastor? Ah, o presépio, a ovelhinha, tá. Isso realmente aconteceu de certa forma. Mas o Natal tem um significado maior, que é realmente o abandono de todas as coisas por aqueles que entenderam isso. Amém? Amém. E você? É aquele que abriu mão de tudo porque entendeu, viu, percebeu a beleza do reino de Deus? Eu estou falando da igreja, não. Porque o reino de Deus não é a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é tudo que é pertinente ao reino que é realmente governado pelo soberano Deus. Mas vamos para frente porque tem mais coisa aqui. Entendemos o centro, a graciosidade do Evangelho. Uns encontram por acaso, outros encontram porque o buscam. Em todos esses casos há a potencialidade do crescimento daquilo que era singelo. Em todos esses casos há a transformação que o Evangelho gera, não é? Mas aí tem mais, né? Jesus não para. Ele diz no 47, da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanhou todo tipo de peixe.
Vou ler ela toda aqui. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em uns cestos, mas jogaram fora os ruins. E aí Jesus ainda dá, de lambuja aqui, uma pequena explicação. Assim será o fim do mundo, o fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. E o que ele diz? E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Caramba, pastor. Pô, você está falando de graça, de graciosidade do reino de Deus. E que muitos são encontrados por ele e outros encontram, porque Deus é gracioso. E agora você já vem com um juízo fulminante, Como é que a gente consegue entender isso? Parece que foi tirado de outro lugar e jogaram aqui, Mas você só vai entender essa parábola aqui, embora ela seja, de certa forma, autoexplicativa, se você for ler a irmã dela, que é a parábola do joio e do trigo, não é isso? Eu não vou ler ela toda, ela está no 24 aqui, eu vou narrá-la para você. O que a parábola diz? Diz que um senhor plantou, um dono das terras plantou a semente do trigo, não é isso? E aí veio o inimigo dele e plantou o joio, que era uma praga, como vocês já sabem, compartilham da mesma raiz e tudo mais. Só que quando o joio cresce, é possível detectar ou perceber a diferença dele para o trigo. Quando os funcionários daquele senhor percebem que plantaram junto à praga, eles dizem, isso é importante, você quer que nós arranquemos o joio? E aí o que o senhor daquela terra vai dizer? Não arranque o joio para não estragar o trigo, não é isso? E ele fala para deixar para o dia da seara, quando for colher, que aí o joio será retirado, separado e lançado na fornalha. E ele diz assim, versículo 30, deixai ambos crescerem juntos até a colheita, na época da colheita direi aos que fazem a colheita, ajuntai o joio e atai em feixes para queimá-lo, o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. O que há de comum nas duas parábolas? Em uma é a rede que pega os peixes, não é isso? A rede é passada, a rede era presa nas embarcações, arrastava ali, pegava aquele tanto de peixe, e na parábola de Jesus, os pescadores separam os peixes que servem para o consumo e os peixes que não servem. A parábola do joio está o joio e o trigo, a praga e o trigo que é para o consumo. Há também uma separação, o joio é jogado na fogueira e o trigo é guardado no celeiro. E aí eu poderia parar por aqui e dizer, cara, o inferno que vai lhe pegar, tal. Mas será que é isso que Jesus está dizendo? Ou Jesus está dizendo que, quando os trabalhadores perguntam, vamos arrancar o joio, o que ele diz? Não, para não danificar o trigo. Na parábola da rede, o que acontece? Os pescadores estão separando os peixes. E aí o que Jesus diz? Assim será no fim dos tempos. No fim dos tempos, os anjos separarão. Não é isso? Ele diz, 49, assim será no fim do mundo, os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. O que isso significa? Que assim como o Evangelho é a graciosidade de Deus, que assim como o Evangelho vai ser encontrado por aqueles que nem procuravam no segundo momento, se há um juízo, esse juízo será da parte de Deus e não nosso. Vamos arrancar o joio? Não. Deixai para o dia da seara. O que ele diz na outra parábola? Os anjos farão isso. Se no primeiro momento a graciosidade é o centro, no segundo momento o não julgamento é realmente importante para o nosso entendimento do que é o reino de Deus. Percebe isso? Percebe que o reino de Deus é sobre realmente uma separação no segundo momento, de corações insensíveis, de pessoas que realmente se tornaram endurecidas para o reino de Deus, de pessoas que realmente não receberam o Filho de Deus, de pessoas que por algum motivo se tornaram um problema para o reino de Deus. Perceba que é tudo sobre o reino de Deus aqui,
Eu até poderia tentar fazer uma aplicação assim, não, o campo é um mundo, né? O campo é um mundo, e o trigo é a semente do evangelho, e os joios são os não crentes. Não, isso está tudo errado, não é nada disso, é sobre o reino de Deus, que foi semeado, o reino foi semeado, não a palavra, o reino foi semeado, e junto da boa semente do reino tem sementes ruins. Precisa entender isso, que é bem direcionado isso aqui. Mas ao mesmo tempo há um impedimento de um julgamento, de colocar um X e dizer que esse ou esse não serve para entrar no reino de Deus, porque isso será feito pelos anjos, porque isso será feito pelo dono da terra, porque isso será feito por Deus, e esse não é o papel da igreja, esse não era o papel dos discípulos. Eles estão ouvindo isso aqui? Isso não era o papel dos apóstolos. O papel dos apóstolos era realmente apresentar o evangelho da graça, o evangelho transformador, o evangelho que realmente iria produzir potencialmente transformação, e não serem eles aqueles que iriam dizer quem pode ou quem não pode entrar no reino de Deus, quem serve ou quem não serve para o reino de Deus, quem está apto e quem não está apto para o reino de Deus. Isso é proibitivo. Proibitivo. E você pensa agora, fazendo uma aplicação, como isso mudou, né? Porque hoje quem decide são os pastores da igreja, os clérigos, as denominações, quem que está certo, quem que está errado, quem que serve, quem que não serve. E percebam, né? Fazendo, quem sabe, uma ponte, porque eu preguei semana passada ou semana retrasada, não é sobre os falsos profetas que nós estamos conversando aqui. Os falsos profetas, como falei no sermão passado, eles devem ser expostos, não é? E a sua mentira exposta. O que está falando aqui é realmente do evangelho que é pregado, do reino de Deus que é produzido, e que nele existem pessoas que não foram transformadas. Que nele existem pessoas que são insensíveis, são religiosas, pessoas que estão lá para causar problemas, pessoas que estão lá para criar o caos, filhos da desobediência, mas estão no meio. E aí o que você faz? Nada. Nada. Eu já contei para alguns, durante muito tempo a minha oração sempre foi: Senhor, que a nossa igreja cresça de maneira saudável, né? E as pessoas que vinham congregar sejam pessoas trazidas por Ti. Eu oro isso mesmo, não estou inventando não, tá? Eu peço, não deixe o joio vir para a nossa igreja não. Eu falo isso, cara. Não deixe o joio vir, não quero dor de cabeça. Eu não quero passar por divisão em igreja. Eu não quero ficar brigando com os outros porque está fazendo coisa errada. Não quero isso não, Pai. Manda só a nata, né? Só gente realmente que está querendo, está buscando o sonho, né? Mas vai acontecer assim? Não, cara. E aí o que você faz? Quando você perceber que tem joio, você expulsa da igreja, você bate, você xinga. Você não pode. Sabe por que você não pode? Porque o mesmo que é joio hoje pode se tornar trigo amanhã. E a gente não tem menor condições de fazer esse tipo de julgamento. Tem gente que está causando um problema danado hoje, amanhã vira pastor, cara. Haja um aqui, pegando com vocês. Tem testemunhos de outros estados, né? Que o cara arrumar um problema. Tem gente que realmente é difícil. E eu ouso dizer que é possível que nem tenha passado por uma transformação. Mas quem somos nós para dizer quem é ou quem não é salvo? Não somos. No dia que nos colocamos nesse lugar, perdemos de vista o evangelho da graça. Ai, Senhor, vimos lá, tem joio lá, está estragando, pode arrancar. Não se meta nisso. No final dos tempos, Deus separará segundo o seu critério os justos dos injustos, os salvos dos não salvos, os transformados dos não transformados, dos corações sensíveis para os corações endurecidos. Esse é um papel de Deus, e não queira estar no lugar de Deus como juiz de nada disso. Tenha cuidado realmente para fazer qualquer tipo de juízo sobre pessoas que, ainda que na sua dificuldade, na sua ignorância, estejam realmente seguindo pessoas que estejam ensinando errado. Tenha cuidado com isso, porque os falsos mestres precisam ser expostos.
mas existem pessoas que realmente têm limitações na compreensão, que estão realmente em um lugar errado. Mas eu creio piamente que se estes buscam realmente Jesus, eles encontrarão. E nós temos que ser agentes realmente facilitadores para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho, e não julgadores com o dedo em riste, dizendo quem é e quem não é salvo. Mensagem para o Natal: o reino de Deus é o que há de mais importante como mensagem natalina. Segundo momento, mensagem para o Natal: quando você for comer tua rabanada, o peru, né? A ave, Chester, o tender, né? Não seja juiz das pessoas. Seja um agente da graciosidade de Deus. E vou te desafiar, e vou me desafiar, que nós tenhamos olhos esperançosos para a transformação até daquele que é o pior inimigo nosso. Porque essa é a mensagem de Jesus: amar os inimigos, esperar que eles também sejam alvo do amor de Deus, esperar que eles também sejam salvos por Jesus um dia, esperar que aquele vagabundo canalha que me feriu tanto, né, que me perseguiu tanto, que vai arder no quinto dos infernos, a gente diz assim, né, aquilo ali não é crente, aquilo vai pro... Fala assim: e fulano, nem me fale isso aí, não. Para com isso, cara. Se tem uma coisa que eu posso te dar um conselho hoje, no Rio diz umas pessoas assim: não entra nessa não, porque esse é o trabalho de Deus. E nós sermos agentes da transformação, porque o Evangelho é o Evangelho da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Poderia até acabar aqui, né? Mas tem mais, né? Tem mais. Essa aqui é difícil, né? 51. Eu li para a Lidiane essa parábola hoje. Falei: amor, o que você entende aqui? Aí eu li, ela... Eu falei: você entendeu o que? Ela... nada. Falei: espero que este não seja o resultado do meu sermão essa noite. O pessoal falou assim: caramba, não entendi nada, pastor. Depois dá para a gente conversar. Putz, falhei, né? 41 ele diz assim, desculpa, 51. Ele diz assim: vocês entenderam todas essas coisas? Ele pergunta para os discípulos, né? E os discípulos vão dizer assim: entendemos. Aí ele finaliza, e você já deve ter entendido, que a última parábola, ela é gêmea ou irmã da primeira parábola, porque essa é a estrutura de Mateus, no capítulo que nós estamos estudando. E diz assim, 52, e disse-lhes: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu, vamos parar aqui, que o que era um escriba? Era um mestre, né? Era alguém que ensinava, que tinha o conhecimento das escrituras. É disso que Jesus está tratando agora. Vocês entenderam? Entendemos. Então, ele vai dizer assim, ó: por isso, né? Por isso, tudo que eu já disse, o escriba, aquele que é treinado, que aprendeu sobre o reino de Deus. Então o escriba é aquele que ensina, é o mestre. Esse escriba que aprendeu com tudo que ouviu sobre o reino de Deus. Não é isso? Entenderam, né? Aí ele fala: é como, ou é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Se você ler só isso aqui, mano, tu fica: tira do tesouro coisas novas e coisas velhas e o quê? E o que ele faz com isso, né? Então, o pai de família aqui é alguém que tem uma família, óbvio, por exemplo, pai, e ele tem, a palavra aqui é tesouro, mas pode ser também seu acervo, né? Aquilo que ele guarda. Ele tira deste acervo, deste tesouro, não é tesouro como aquele tesouro da primeira parábola que a gente encontrou, mas é algo de valor que ele guarda, ele tem, né, a sua riqueza guardada, e ele tira dali riquezas novas e riquezas antigas, não é isso? Então, por que Jesus compara o escriba que aprendeu sobre o reino de Deus com o pai que tira do seu tesouro coisas antigas e coisas novas, né? Se tu ler só essa parábola sozinha, meu amigo,
a chance de virar uma heresia, isso aí que você vai falar, é enorme. Mas se você comparar ela com a parábola do semeador, ela vai fazer todo sentido. O que diz a parábola do semeador? Eu não vou ler, mas eu vou lembrar para você. Ela começa, a primeira parábola de Jesus dizendo: eis que o semeador saiu a semear, não é? E ele vai semeando a semente em vários tipos de solo, não é isso? E em alguns solos a semente não frutifica, em alguns solos ela frutifica por um tempo e depois morre, em outros solos vêm as aves de rapina e roubam a semente, até que ela encontra um solo fértil, né? E ela produz potencialmente a semente que foi plantada. Qual é o erro de interpretação nessa parábola do semeador? É que na parábola o semeador não está plantando, por exemplo, na rocha. Ele não é doido, né? Não existe esse tipo de coisa. Alguém que sai para semear e semeia a rocha. O que está acontecendo na parábola é que o semeador está indo para o lugar de plantio, onde o solo é fértil, e a semente cai enquanto ele se direciona para o solo. Então que isso fique bem claro para a gente entender a parábola do semeador. Não é algo que está sendo deliberadamente semeado. Você semear aqui na rocha, vou usar a rocha, porque a pedra aqui é mais terrível, né? Só um louco, né? Esperar nascer alguma coisa na pedra. Ele não está fazendo isso. Ele está indo para o lugar do plantio, um trabalhador que acordou cedo, ele está com as sementes aqui, né, na bolsinha dele, e ele vai caminhando para onde ele planta, e essa semente está caindo. E ela está caindo em solos que não produzem, porque não é onde ele costuma plantar. Aí, quando ele chega no seu objetivo, ele semeia e produz. Correto? Isso é a parábola do semeador. E o que isso tem a ver com a última parábola que nós lemos? É que o escriba que aprendeu sobre o reino de Deus, ele vai tirar do seu tesouro coisas antigas, o Antigo Testamento, que profetizavam sobre o Messias, que profetizavam sobre o reino de Deus, e coisas novas, a novidade do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Quem eram os escribas? Os discípulos, né? Eram eles é sobre eles que ele está falando. Vocês ouviram isso tudo, entenderam? Então, por isso, todo escriba, todo aquele que aprendeu sobre o reino de Deus, que vai ensinar depois, né? Ele vai tirar do seu tesouro coisas novas e coisas antigas, o Antigo Testamento, o conteúdo que aponta para o Evangelho, que aponta para o Messias, e a novidade, o frescor do Evangelho ensinado por Jesus, as coisas novas. Tá bom, pastor, entendi, mas o que isso tem a ver com o semeador? Que os discípulos seriam semeadores, que os discípulos deveriam estar procurando solos férteis, que os discípulos deveriam estar ensinando o antigo que aponta para o novo, que os discípulos seriam agora, porque Jesus iria morrer e iria para o Pai, os propagadores da boa semente do reino de Deus. E mais, nós somos os discípulos hoje. Nós somos aqueles que precisamos, depois de aprender, tirar do nosso tesouro coisas antigas, o conhecimento antigo, aquilo antigo não no sentido de ser arcaico, né? Mas de ser de outro tempo, né? Que apontam para o novo, que apontam para o Evangelho, que apontam para o Cristo. E o que a gente vai fazer com isso? Como bom escriba. O que, gente? Ensinar. Ensinar. Você quer saber qual é o centro do Evangelho de Mateus? O Evangelho é o Evangelho da graça, o Evangelho é o Evangelho transformador, gracioso, misericordioso. O Evangelho, ele é um Evangelho que não pode produzir juízes, que não pode produzir pessoas que venham a simplesmente se colocar no lugar de Deus enquanto algozes dos pecadores, e que o Evangelho deve ser realmente ensinado para que outros possam produzir um ensino que é transformador, que é realmente restaurador, que é o ensino do Evangelho ensinado por Cristo. Os discípulos, nós, a igreja. Ufa! Eu vou fazer a pergunta que Jesus fez para os discípulos, para vocês. Entenderam todas essas coisas? Sim. Então vá e pregue. O que é o Natal? É a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus para os pecadores. O centro do Evangelho. Era isso que Mateus queria dizer. Parece que é difícil, mas não é. É simples. Pessoas que foram transformadas pelo Evangelho
se tornaram ferramentas da transformação. Não juízes, não algozes, mas ferramentas da graça transformadora de Deus. Você sabe por quê? Porque um dia nós fomos transformados. Alguém usado por Deus olhou para nós com misericórdia, usado pelo Espírito Santo, e compartilhou com a gente sobre as boas novas, a transformação que o Evangelho traz. E ele precisa e deve encontrar solo fértil para produzir frutos potenciais na nossa vida, porque é isso que o reino de Deus